Amém. Mateus capítulo 23 diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Amém. Você pode sentar com um precioso livro em mãos, pois nós estamos caminhando nos passos de Jesus. Amém. Vimos como Jesus começou, né? Vimos desde as profecias, e agora vamos ver até onde Jesus vai. E eu vou automaticamente discernir a minha própria caminhada, se eu estou caminhando como Jesus caminhou. Porque João diz que se alguém está com ele, deve andar como ele andou. E Jesus diz em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Aqui, primeiramente, diz que Mateus escreve aqui dizendo: Jesus falou à multidão e também falou aos seus discípulos. Já podemos perceber aí algo interessante, pelo menos para mim, irmão. Uma vez, algumas pessoas já ligaram para cá: pastor aposentado. Eu nunca vi isso, mas tem por aí, tem tudo nesse mundo, amém? Pastor aposentado, nunca vi uma coisa dessa. Como é que pode um pastor se aposentar? Não tem lógica, não tem sentido, não tem sentido. Pastor aposentado? Não, sai dessa, para com isso. Desde quando em igreja é cabide de emprego? Ministério é vocação. Isso aqui não existe aposentadoria, não existe carteira assinada. Isso aqui a Bíblia diz que temos que andar pela fé. Todo dia eu vou comer se Deus puser o pão na minha mesa. Se Ele não puser, eu morro de fome. Pastor aposentado, pastor com férias, 1/3 de férias. Isso para mim é uma piada. Se você tem um trabalho secular, meu irmão, você tem direito a férias, você tem direito a 13º, agora parece que vão inventar o 14º, né? Tinha um projeto desse, mas eu estou duvidando que passe. Né? 2 férias no ano, tem um projeto desse lá na Câmara, até as traças corroerem. Duvido que vão dar 2 férias no ano para o trabalhador, eu duvido. Esse país já é uma vergonha. Trabalha-se 8, 12 horas por dia para ganhar esse salário aí, que as pessoas trabalham a vida inteira, não tem condição de comprar um carro, trabalha a vida inteira, não tem condição de comprar uma casa. Não é verdade? Duvido que um projeto desse passe na Câmara. Duvido, não passa. Por quê? Porque os deputados, senadores e esses que julgam as leis são tudo empresário. E você já viu alguém jogar contra o próprio patrimônio? Fernando Henrique, você sabe o que ele é? Ele é dono do HSBC, é isso que chama? Antigo Aimoré, né? Ele é dono daquilo. Você acha que ele vai criar uma lei, aceitar uma lei que o bancário trabalhe menos? Para quê? Para sair do bolso dele? Então aqui diz que Jesus falou à multidão e falou aos seus discípulos. Então um pastor aposentado uma vez, dentre tantas outras pessoas que ligaram para cá, falaram assim: você prega muito bem. Fico muito lisonjeado, fico profundamente agradecido, né? Se ele não me exaltasse dessa maneira, não sei o que seria da minha vida. Eu ia ficar profundamente entristecido. Então, você prega bem, tem uma boa palavra, eu ouvi a sua mensagem, eu ouvi isso, ouvi aquilo, acessei isso, acessei aquilo. Agora, essas coisas que você tem para dizer, diz só dentro da igreja. Aqui está dizendo que Jesus falou aos discípulos, mas também falou à multidão. Opa,
Eu quero me igualar a Jesus. Ele não falou, a um servo cabe ser igual ao seu senhor? Não superior, mas cabe ser, ele permite ser igual a ele. Porque ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, as mesmas obras, e fará até maiores, porque eu vou para o Pai e vou capacitar as obras a serem realizadas na terra. Então, aqui Jesus não se prendeu, meus discípulos, vem cá, eu tenho uma história para contar para vocês, mas não conta para ninguém não. Não, Jesus abriu a boca, soltou o verbo, tanto para os discípulos quanto para a multidão. E o pastor aposentado, misericórdia, dizia assim, fala para o povo dentro da igreja, mas essas coisas que você prega, pesada, denunciando, apontando o dedo, isso deixa morrer dentro da igreja. Mas o meu Jesus disse assim, aquilo que eu vos digo na orelha, ao pé do ouvido, prega sobre os telhados, quer dizer, dá para todo mundo ver e ouvir. Então, meu irmão, siga as pegadas de Jesus. Cuidado com esses conselhos de pastor aposentado, hein? Isso pode ser um caso muito sério. Não dê ouvidos a essas coisas. Então, Jesus tem algo a dizer e quer que a multidão saiba. E o camarada dizia, as pregações que você jogar na internet, as que você divulgar em CD, as que você distribuir em igreja, manda aquela mensagem mais light, aquela mensagem que atrai mais o povo. Irmãos, às vezes eu gostaria de ser uma pessoa mais mal educada, que às vezes eu engulo, eu bato o telefone, desligo o telefone, depois eu fico profundamente arrependido de ter tratado algumas pessoas com educação. Quanta gente já me aconselhou a pregar aquela palavra que atrai mais. Tem um pastor em... Como é o nome daquele município lá onde eu fui pregar uma vez? Hã? Não. Um município bem pobre ali de Niterói, lá para dentro. Itaboraí. E um pastor, Romero, o nome do pastor, ele me telefonou porque chegou 2 CDs na mão dele. E ele me telefonou e disse assim, poxa, eu ouvi os seus CDs, você pega pesado, não tem limite. Eu falei, meu irmão, cada um tem o seu chamado, esse é o meu. Ele falou assim, mas com essa mensagem você não espera igreja cheia não. Se eu fosse você, eu procuraria para a igreja, dizia ele, dar uma palavra mais light. Ele não usou a expressão light, ele usou outra expressão, só que eu não lembro. Então, porque a outra mensagem, de uma outra maneira, atrai mais as pessoas. Aí eu dizia assim para ele, e aí fica todo mundo feliz da vida, com um culto alegre dentro da igreja, né? Aí ele diz assim, é mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso, é isso. O negócio é uma palavra boa, feliz, alegre, põe coral, oportunidade para as crianças, põe gente para dançar, coreografia, todo mundo fica feliz da vida. Hoje eu fui, o culto foi alegre, foi uma bênção, foi tão divertido, viu aquele irmão cantando, ele é desafinado, mas ele é tão engraçado, e não sei o que, essas histórias todas que a gente está acostumado a ouvir. Mas pelo menos a igreja todo dia está cheia, porque as pessoas estão felizes. Ele dizia, você pega muito pesado no chicote, as pessoas não vão ficar na igreja. Quem já está aí há 1 ano? Gosta de apanhar, hein, irmão? Quem está aí há 2 anos? Aí, 3 anos. Eita, vou parar por aqui então. Então, quer dizer, tem gente que gosta de apanhar, se vocês gostam, eu bato. Amém, meu irmão? Pelo menos vocês se tornam obreiros fortes, de valor. Você não veio aqui para ouvir um coral bonito, nem para me ver tocar violão, porque se você vier aqui para me ver tocar violão, aí você tem um mau gosto musical terrível. Então, meu irmão,
Jesus diz assim, ó, Mateus escreve dizendo que Jesus falou à multidão e também falou aos discípulos. Quer dizer, até a multidão, ou seja, Jesus estava falando para todo mundo, não fez discriminação de ninguém. Ele considerou que todos precisavam ouvir a palavra que ele tinha a pregar. Aí ele vem e diz, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está detectando uma situação aqui, irmão, que nós precisamos detectar. Olha o que ele diz: praticai tudo o que vos disserem. Eles estão na cadeira de Moisés. Quem? Os escribas e os fariseus. Ou seja, eles estão numa posição de ministrar a palavra. Estão na cadeira de Moisés. Moisés é aquela representação da palavra de Deus, o que recebeu a lei no Monte Sinai. Então, eles estão numa posição de ministrar a palavra. Então, Jesus está dizendo assim, quando eles ministrarem a palavra, a Bíblia diz que ouve tudo e retém o que é bom. Quando eles ministrarem a palavra, vocês podem praticar tudo o que eles disserem, mas toma cuidado com o que eles fazem. Irmão, aqui entra a palavra discernimento. Muita gente se ilude nisso, vê práticas de pessoas e confunde com textos bíblicos. Um exemplo clássico: Igreja Universal do Reino de Deus, a Babilônia dos tempos modernos, condenada ao inferno. Às vezes o camarada lá leu uma passagem bíblica, né? Não sei nem se ainda existe Bíblia lá dentro daquele lugar. Mas um exemplo, há 20 anos atrás, o camarada abria a Bíblia e lia um texto bíblico. Aí as pessoas diziam, tá aí, leu Bíblia, tem Bíblia na igreja. Aí ele partia para a prática da entrega da idolatria dos objetos ungidos. E as pessoas não percebiam que a palavra era verdadeira e seguiam os exemplos da idolatria dos objetos. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, pratica o que vocês estão ouvindo, mas não faz as mesmas obras que eles. É o discernimento que Jesus está procurando ascender da multidão. Porque a multidão considerava o seguinte: quem é o representante da lei, da palavra, o conhecimento está com quem? Está com os escribas e com os fariseus. Então, quando eles olhavam as atitudes dos escribas e dos fariseus, eles achavam que aquilo também era de Deus. Nós temos que entender que de Deus é a palavra, e as atitudes dos homens que estão fora da palavra não procedem de Deus. Muito simples. Mas hoje você não vê multidões seguindo conceitos antibíblicos de lugares que até leem a Bíblia? É o que mais tem. Tem um livro escrito chamado O Marketing da Fé. Quem já leu esse livro? O Marketing da Fé, nós devemos ter pelo menos um exemplar desse, né? Tem um exemplar desse aí. E onde ali tem um monte de denúncias, justamente de pessoas que fazem o quê? Falam de Bíblia, mas não vivem a Bíblia, e a sua vida está servindo mais como exemplo do que a própria palavra de Deus. É aí que nós não podemos cair. Aqui diz: pois atam pesados e difíceis fardos de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles atribuem situações sobre a vida dos outros, mas eles mesmos ficam isentos destas situações. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios
e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou mestre, mestre. Então, meu irmão, Jesus está ensinando a discernir. Olha a diferença do que eles pregam para o que eles fazem. Amém, meu irmão? Por isso que eu já preguei aqui várias vezes. Não tenho discípulo e não tenho ninguém para me imitar. Aqui anunciamos Cristo Jesus crucificado e ressurreto dentre os mortos. A verdade não sou eu, a verdade é a Bíblia. E o lema deste ministério é: estude Bíblia, porque sem Bíblia não há Deus. Você sabe por quê? Porque eu tenho explicado, eu tenho ensinado. Se eu de repente estiver me confundindo em um ato bíblico, pensando que estou agindo de acordo com a Bíblia e estiver agindo de forma errada, se você é um estudioso da Bíblia, até você poderá me ajudar na caminhada. Agora, se eu não orientar você a estudar a Bíblia, eu caio na cova e você vem atrás de mim e cai também. Então, o nosso alvo é a Bíblia. Jesus está dizendo assim: olha o que eles fazem, eles querem ser vistos pelos homens. Irmão, muito cuidado com este tipo de gente. Tem gente que qualquer trabalhinho que faz, quer colocar logo o seu nome estampado, sem nenhuma direção de Deus, sem nenhuma ordem, sem nada. Cuidado! Tem gente que tudo que faz quer colocar o seu nome. Tem gente que é capaz de pegar um trabalho seu, fazer uma cópia, arrancar o seu nome e botar o dele, só para aparecer. Cuidado, esse tipo de pessoas não vão a lugar nenhum. Tem que tomar muito cuidado. Nós não estamos aqui para sermos exaltados. Paulo foi exaltado? Foi. Como poderia não ser? Se Jesus está operando com um homem de tal maneira que os seus aventais curam enfermo e expulsa demônio. Pedro foi exaltado? Como não, se a sombra dele está realizando milagres? Agora, quem ele apontava? Ele apontava para Cristo. Então, Cristo o exaltou, mas ele não se exaltou a si mesmo. Ele nunca disse, eu sou o maior, mas ele dizia, Cristo Jesus é o Senhor. Então você tem que entender o que Jesus está ensinando aqui. Por quê? Porque nós estamos seguindo, temos que seguir as pegadas de Jesus. Então, os homens, o que eles fazem? Trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Porque roupa lá, né, era meio que um símbolo de santidade dentro da cultura judaica. Então o que eles faziam? Aumentavam as franjas. Por quê? A aparência. Muito cuidado com a aparência. Porque Jesus disse, Deus disse lá no Antigo Testamento para Samuel, quando Samuel foi ungir o aparente de filho de Jessé, o mais bonito, o mais alto, o mais forte, quando Samuel se levanta para ungir, olhou aquele bonitão e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus diz assim, Samuel, calma aí, senta aí, porque eu não vejo como vê o homem vê a aparência, a formosura, o homem vê o que está por fora, eu, porém, o Senhor, olho o coração. Aprenda, meu irmão, aprenda a discernir o coração das pessoas. Quem busca exaltação, quem busca engrandecimento, não tem um coração que busque glorificar a Deus. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e saudações nas praças. Quer dizer, Jesus está dando exemplo daqueles que não podem ser seguidos. Os exemplos que não podem ser seguidos são pessoas que querem aparecer. Aí vamos caminhar correndo aqui. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois
irmãos. Amém, meu irmão? Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Jesus está falando para a multidão, mas também está falando para os discípulos. Jesus está falando aqui para Tiago. Tiago está aqui no meio. Quem foi Tiago? Um referencial de martírio, que foi decapitado pela espada de Herodes. E Jesus está falando: Tiago, você que vai ser um mártir nessa causa, você que vai derramar sangue por ela, olha para essa multidão e vê, vocês são apenas irmãos. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você cujas vestes vão passar, cuja sombra vai passar, vai curar enfermos, expulsar demônios, você que vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém, Pedro, olha para todo mundo, você é apenas um irmão. Onde as pessoas pensam porque sobe atrás de um púlpito, pega o microfone, ou porque usa um terninho, muitas vezes mal lavado, que é o que está acontecendo por aí, acha que é alguma coisa. Pois Jesus está olhando, está vendo aqueles homens que são considerados coluna de firmeza, fundamento da igreja, que Apocalipse lá revela eles como coluna, pedra fundamental da igreja. Jesus está olhando para eles dizendo assim: vocês são irmãos, não tem ninguém maior que ninguém. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos andar nos passos do Mestre. E diz ainda: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Meu irmão, Pai aqui não é Pai no sentido genérico, DNA, não é isso não. Pai aqui é a palavra, dentro do contexto, ela representa guia, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que dá a direção. Então Jesus está dizendo: a ninguém chameis vosso guia. Amém? Senão de repente você vai chegar na sua casa e dizer assim: ó, pai, a partir de hoje eu não te chamo mais de pai. Não é nada disso, não tem nada a ver. Aqui está representando guia, ou seja, a ninguém chameis vosso guia, porque só o Pai que está no céu é que pode nos guiar. Amém? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Olha o que Jesus está dizendo: o maior dentre vós será vosso servo. Quem é o maior então? É o que mais serve, é o que mais trabalha. Amém, meu irmão? Quando você está envolvido com o reino de Deus, você quer demonstrar trabalho, você quer demonstrar serviço, você quer calejar as mãos, você quer suar a camisa. Engraçado que eu e a minha esposa temos um histórico parecido. Irmão, eu já faxinei muita igreja, já limpei muita igreja, sem ter sido chamado. Simplesmente eu olhei que não tinha ninguém para fazer, eu comecei a meter a mão e fazer. E ela tem um histórico também, que limpava uma igreja imensa sozinha, lá em Minas. Faz parte da carreira. Amém, meu irmão? Quem é o maior entre nós? O que tiver mais calo na mão. Amém? Reino de Deus é assim que funciona. Agora tem muita gente se achando maior aí, cuja vida é sentar de braço, sentar com os pés cruzados em cima da cadeira, no ar-condicionado. Ô fulano, faz isso. Ô Beltrano, faz aquilo. Ô Cicrano, faz aquilo outro. Mas o Mestre Jesus suava a camisa, andava de um lado para o outro. Ao meio-dia estava lá no poço de Jacó pedindo água, porque tinha sede. Amém, meu irmão? Então aquele que é o maior no reino de Deus é o que demonstra mais serviço. Ah, pastor, tem alguma coisa aí para mim fazer? Não, vai perguntar a ele, a seara é dele. Eu não tenho serviço para dar a ninguém. Agora, uma coisa eu sei, que a seara lá fora é grande. Tem lugar para todos fazer alguma coisa. Só que às vezes as pessoas querem, como os escribas e fariseus, querem aparecer de microfone na mão. Lugar de aparecer, meu irmão, é para os olhos de Deus e não para os olhos dos homens. E para Deus só aparece quem demonstra serviço. Serviço orientado por Ele. Ele é o Pai, Ele é o guia. Aí no verso 12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tá bom, já poderíamos fechar a Bíblia e ir embora para casa, felizes da vida. Está aqui, resumo desse.
O que precisamos mais? O que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar, souber o seu lugar, esse Jesus vai exaltar. João Batista diz que importa que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus diz o quê? Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Siga então. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ah não, fazer longas orações é muito bom, é muito bonito, significa que eu estou cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo, não, vocês fazem de hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou seja, valores invertidos. O que chama mais atenção? O ouro, que representa riquezas naturais, ou o templo, que representa a presença de Deus, e aonde eu devo dirigir as minhas orações, a quem eu devo buscar. Os escribas e os fariseus estão considerando que as riquezas são maiores que a reverência ao Deus vivo e verdadeiro. Então, irmão, exemplo, né? Nós não vamos nos demorar, eu sei que você já conhece muito bem esse texto aqui do nosso ministério. Ele diz, no 18, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Eu te pergunto, qual é maior, irmão? O altar ou a oferta? O altar? Aqui o altar é maior, mas por aí? Por aí o altar só serve para iludir e chamar a oferta, amém? E a oferta é muito mais considerada que o altar. Aqui não, irmão. Aqui o altar é maior. Aqui o altar é maior. Aqui o altar nos garante entrada no reino dos céus. Aqui o altar nos garante cura. Aqui o altar nos garante vitória. Aqui o altar nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aqui o altar nos assegura uma vitória tremenda que a oferta não pode dar. Aqui o altar tem valor. Aqui nós falamos de altar e não queremos saber de oferta. Aqui o que interessa é o altar. Pois Jesus está dizendo, o que é maior? É o altar ou é a oferta? Vocês, escribas e fariseus. E Jesus está dizendo isso para quem? Para os discípulos e para a multidão. Então eu vou falar também, quando eu identificar que em certos lugares a oferta está sendo maior que o altar, eu vou me levantar sobre a rocha e vou dizer, hipócritas. Tem algum lugar por aí assim? Se eu detectar, eu falo, eu denuncio, aponto mesmo o dedo na cara. E tem mais, não é só para os discípulos, é para toda multidão. Aí aqui Jesus está dizendo, são cegos, são insensatos e são cegos. No verso 20, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé.
deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês estão valorizando mais os dízimos e estão esquecendo os conceitos de Deus. Está aqui, escrito aqui, ó. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, misericórdia e fé. Amém, irmão? Não é só misericórdia e fé, tem juízo aí no meio. Ou seja, vocês estão valorizando mais o visível, os recursos, os dízimos, estão se justificando com coisas naturais, mas estão esquecendo dos conceitos de Deus. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis, estão atentando para coisas mínimas e estão esquecendo de coisas principais, como mosquitos engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus Cristo está falando isso para uma multidão e para os seus discípulos. Esses aí, coroados de tanta majestade e de tanta santidade, eles são hipócritas. Quem olha eles por fora, eles parecem uma maravilha, mas por dentro eles são lixo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês por fora são muito lindos, todo ornamentados, as vestes arrastam no chão, vocês carregam um chapeuzinho, vocês são tal, mas quem enxerga vocês por dentro está vendo que vocês são lixo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derrubar o sangue dos profetas, derramar. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, vocês têm edificado os sepulcros dos profetas, porque também são culpados. Não! Se nós tivéssemos vivido na época dos nossos pais, não teríamos derramado o sangue dos profetas de jeito nenhum. Jesus está dizendo, vocês teriam feito do mesmo jeito. Por quê? Porque não estão recebendo ele agora. Não estão recebendo ele agora. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus está dizendo, eu vou enviar profetas a vocês, e vocês vão fazer a mesma coisa que o pai de vocês fizeram. Vão perseguir de cidade em cidade, vão açoitar na sinagoga. Fizeram ou não fizeram? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Que dia é esse? O dia que Jesus retornar sobre o Monte das Oliveiras para implantar o milênio. Enquanto eles não clamarem por esse dia, olha o que Jesus está dizendo, isso é um acréscimo ao nosso entendimento da Escritura, que diz, eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do
Senhor. E nós vamos alertar a nação de Israel para que eles possam clamar de acordo com isso. Então, irmão, nós vamos concluir porque nós queremos orar muito. Está se aproximando a hora e Deus tem mostrado muitas artimanhas do inimigo, muitos trabalhos de feitiçaria. Embora não nos preocupamos com eles, não vamos baixar a guarda. E nós queremos orar. Deus tem mostrado a vitória, pernas espirituais pisando sobre trabalhos de macumba, muitas coisas feitas, muitas coisas preparadas. Nós já sabemos que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, mas não vamos baixar a guarda. Não interessa se o inimigo é do tamanho de uma formiga ou se ele é um gigante, nós iremos contra ele com toda a nossa força. Por mais fraco que ele pareça aos nossos olhos, nós vamos usar toda a nossa armadura para que a obra de Deus seja cabalmente feita. Agora, Jesus aqui está dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. É isso que vocês vão ter que clamar, mesmo rejeitando. E Jesus está dizendo isso para quem? Para toda uma multidão. Está denunciando, está apontando o dedo, e muita gente está insatisfeita, muita gente não está gostando. Constantemente os discípulos chegam diante de Jesus e dizem assim: mestre, com essa palavra, os escribas ficaram furiosos. Jesus diz assim: o que eu tenho com eles? Aí daqui a pouco vem um e diz: Senhor, com essa palavra os fariseus ficaram terrivelmente irados. Jesus: eu não tenho nada com eles, eles são guias cegos. Jesus está denunciando, Jesus está apontando. Amém, meu irmão? E nós vamos continuar nos passos de Jesus, vamos continuar denunciando. Quem? Qualquer um, pode ser escriba, fariseu, juiz, advogado, delegado, pode ser o que for, vamos continuar denunciando. Não vamos retroceder uma vírgula. Espera que dentro dessa semana que vai entrar, nós estaremos gravando vários vídeos, inclusive sobre essa lei aí, que tenta colocar uma mordaça gay nos mais fracos. Quero ver botar em mim. A tal da PLC 122. Vamos continuar denunciando, e quem não quiser participar desse ministério, não precisa participar, porque Jesus Cristo já participa e Ele é o bastante. Agora, quem quiser entrar nessa guerra e ter a sua coroa garantida, pode vir que tem espaço. É denúncia em cima de denúncia, e tem mais, vem coisa tremenda pela frente, e eles não vão ficar calados, porque eu já profetizei nesse púlpito, a palavra será tão terrível, que eles não vão conseguir me deixar calado. Pode acreditar que eu darei entrevista na Rede Globo, darei entrevista em canais de televisão, porque Jesus Cristo me mandou proclamar a sua soberania, e é assim que vai ser. Não vão conseguir me deixar calado. Já tem jornal todo dia lançando uma notinha, o camarada está falando de uma coisa, de repente ele menciona o meu nome. Me telefonaram já aí para consultar outros jornais, tem gente querendo falar no meu nome, e eu estou praticamente quieto. Espera virar a semana agora. O barulho que nós vamos fazer com filmagens, gravações, um monte de coisa. Quem tiver na linha do pecado, se prepare que nós vamos passar por cima. Jesus Cristo nos chamou para desfazer as obras do diabo, e nós não vamos nos calar. Aonde tiver uma obra do diabo, e o cartão postal do diabo nessa nação se chama Espiritismo. Se não gostarem, vem me prender de novo. Jesus Cristo tem chave de todas as algemas. Ele já tem mostrado, já tem trabalhado, e Ele tem me dito: vai em frente. Eu quero anunciar para essa nação, para os juízes, para os promotores e a quem interessar possa: ainda não é chegada a minha hora. Eu sou Elias e vou denunciar quem quer que seja. É para denunciar que Jesus Cristo me chamou. Quem quiser evangelho de paz e amor, tem um monte de igreja por aí. Aqui não, aqui é denúncia. Esse é o chamado do ministério. Portanto, irmão, vamos para a oração, vamos buscar a direção, e a direção que Ele der, nós vamos andar nela, e eu juro pelo meu sangue, que não desviarei os meus olhos de Jesus Cristo.
dia 7, aquilo vai tremer. Aquilo vai tremer, meu irmão. Aquilo vai tremer. Dia 7 aquilo treme. Porque a direção que eu tenho é para não me calar. Pode ser até que eu saia de lá preso. Mas que vai tremer, vai tremer. Vão saber que um crente de verdade não curva a cabeça para nenhuma outra autoridade. Só reconheço Jesus Cristo. Ele diz: ao servo cabe ser igual ao seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Aleluia! Deus vivo! Aleluia! Quem é o nosso Senhor, irmão? Aleluia! Quem é que manda na nossa cabeça? Quem é que dirige os nossos passos? Aleluia! Quem é que dirige a nossa palavra? Quem é o dono da nossa língua? Quem é o dono do nosso pensamento? A que espírito nós pertencemos? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus Cristo botou o dedo na cara de muita gente, e tem muita gente ainda para eu botar o dedo na cara também. Quer queiram ouvir, quer não, quer gostem, quer não. Por isso, esse capítulo 23 é o capítulo da denúncia para os crentes hipócritas que dizem que Jesus Cristo só pregou o amor. Mentira, ele pregou muita ira e muita contenda, chamou de hipócrita, chamou de falso, disse que eles faziam discípulo e transformavam em 2 vezes mais filho do inferno. E assim está por aí um monte de gente sendo transformada em filho do inferno, ou apenas mão de obra do Estado. As pessoas estão com a sua vidinha num estágio terrível. Vai para casa, trabalha, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa. Isso se chama morte. São zumbis. Quem vai despertá-los desse sono? Jesus pode contar contigo? Podemos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Precisamos nos compadecer das pessoas. O bloqueio que está na mente das pessoas é muito grande, irmão. É grande demais. Por isso que nós vamos continuar na oração. A direção já é proclamar a soberania de Deus. E agora nós estamos, mais do que nunca, buscando a direção. Porque o que vamos jogar na internet para o mundo inteiro ver, não é coisa brincadeira não, é coisa séria. E eu vou rasgar o verbo e vou chamar deputados e senadores de vagabundos. Vou chamar, se não gostar, manda me prender, ou então talvez seja mais fácil, manda me matar. Vagabundo mesmo, quem cria a lei, querendo dizer que um ser humano não tem direito de falar da sua opinião. Vamos aplaudir o homossexualismo, vamos nada. Como disse o Ahmadinejad, aquele louco, mas tenha um pouco de sanidade, se nós cultuarmos o homossexualismo, estamos jogando contra a própria vida. Você acha que a natureza criaria um ato desse? Um ato homossexual? Se ela visa exterminar a própria vida? Que história é essa? Como a natureza vai fazer uma coisa dessa? Façam a lei que quiser, a mim não cala. Eu não me curvo à lei de Brasília, como meu Jesus não se curvou à lei de Jerusalém. Amém, meu irmão? Quer ouçam, quer deixem de ouvir.